eu notei pela primeira vez há uns 2 meses. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Foi assim que começou. Sempre que eu entrava no banheiro para tomar banho, sentia que não estava sozinho. O banheiro da minha casa não é nada demais. Bem simples mesmo. Tem um boxe com porta de vidro fosco, daqueles que dá para ver só a silhueta da pessoa, não os detalhes. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Trabalho demais, estresse, sei lá. A gente sempre tenta achar explicação racional para essas coisas, né? Um dia, estava tomando banho normal, a água quente, vapor subindo, aquela névoa que sempre forma no banheiro. Quando olhei para a porta do boxe, vi uma silhueta. Do outro lado do vidro, parada, imóvel. Parecia alguém de pé, me observando. Gelei na hora. Moro sozinho, não tem como ter outra pessoa em casa. Esfreguei os olhos, pensando que podia ser o vapor formando uma imagem estranha. Mas não, a silhueta continuava lá. Não se mexia, não fazia nada, só ficava parada do outro lado do vidro. Tomei coragem e abri a porta do box de repente, achando que ia pegar seja lá quem fosse. Não tinha ninguém lá. O banheiro estava vazio. Olhei atrás da porta, na área da pia, até dentro do armário pequeno que tem lá. Nada. Voltei para o banho, meio assustado, tentando me convencer que tinha sido impressão. Terminei o banho mais rápido que o normal. Me sequei e saí do banheiro quase correndo. Quando voltei para o meu quarto, percebi que estava tremendo. Não de frio, mas de medo mesmo. Nos dias seguintes, evitei tomar banho à noite. Tomava de manhã, antes de sair para o trabalho, quando o sol já tinha nascido e a casa toda estava clara. Mas nem sempre dava. Teve um dia que cheguei muito tarde, estava todo suado, precisava tomar um banho antes de deitar. Entrei no banheiro já tenso, esperando ver aquela silhueta de novo. E lá estava ela. Dessa vez parecia maior, mais definida. Continuava parada, só observando. Fechei os olhos, contei até 10 e olhei de novo. Ainda estava lá. Passei o resto do banho de costas para a porta do boxe. Não queria ver aquilo. Mas a coisa mais estranha aconteceu quando saí do banho nesse dia. O chão do banheiro estava molhado. Não do jeito normal, sabe? Quando a gente sai do boxe e pinga um pouco de água. Eram pegadas molhadas no piso, que não eram minhas. Pegadas grandes, maiores que meu pé. Iam da porta do boxe até a porta do banheiro. Peguei uma toalha e sequei tudo rapidamente, como se apagar aquelas marcas fosse fazer eu esquecer que elas existiram. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava pensando no que podia ser aquilo. Um fantasma? Algum tipo de alucinação? Cogitei até a possibilidade de ter alguém morando escondido na minha casa. Dessas histórias que a gente ouve falar às vezes, de pessoas que se escondem em sótãos ou porões. Mas minha casa não tem nada disso. É um apartamento pequeno. Não tem como alguém se esconder aqui sem eu perceber. Resolvi perguntar para o síndico se alguma coisa tinha acontecido no meu apartamento antes de eu me mudar para cá. Ele ficou meio desconfortável com a pergunta, mas acabou contando que o antigo morador tinha morrido no apartamento. Um senhor que morava sozinho, encontraram ele morto no banheiro. Parece que escorregou, bateu a cabeça e ficou dias lá até alguém sentir o cheiro e chamar a polícia. Fiquei mais assustado ainda. Será que era ele que eu estava vendo? Continuei vendo a silhueta toda vez que tomava banho. Já tinha virado quase uma rotina. Ela nunca fazia nada, só ficava lá, parada, me observando. Até que um dia, ela se moveu. Foi tão rápido que quase não percebi. Um movimento pequeno, como se tivesse dado um passo na minha direção. Saí do banho na hora, nem terminei de me enxaguar direito. Quando saí do box, o chão estava seco. Nenhuma pegada dessa vez. Mas o espelho da pia estava embaçado e nele tinha algo escrito, como se alguém tivesse passado o dedo. Uma palavra só: olhe. Não entendi o que aquilo queria dizer. Olhar para onde? Para o espelho? Para o ralo? Saí do banheiro sem olhar para trás.
Me vesti e fui dormir na casa de um amigo aquela noite. Inventei uma desculpa qualquer. Falei que tinha caído a energia no meu prédio. No dia seguinte, voltei para casa meio receoso. O banheiro parecia normal. Nenhum sinal daquela mensagem no espelho. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Passei alguns dias tomando banho na academia depois do trabalho, evitando usar o banheiro de casa. Mas não dava para fazer isso para sempre. Uma noite, criei coragem e decidi que ia tomar banho em casa mesmo. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro e esperei a água esquentar. A silhueta apareceu quase que imediatamente. Dessa vez, parecia estar encostada no vidro do boxe. Era tão nítida que dava para ver detalhes. Parecia um homem alto, magro. E tinha algo errado com a cabeça dele, como se tivesse um lado afundado ou machucado. Tentei ignorar. Tomei banho fingindo que não estava vendo nada. Mas então a água começou a esfriar. Tentei ajustar a temperatura, mas não adiantava. Ficava cada vez mais fria. Em questão de segundos, estava gelada, parecendo gelo. E foi quando ouvi um som de arranhão no vidro do boxe. Olhei e vi dedos. Dedos longos, arrastando pelo vidro, deixando marcas. A silhueta não estava só parada agora. Estava arranhando o vidro, como se quisesse entrar. Tentei abrir a porta do boxe, mas ela não abria. Estava travada. Empurrei, puxei, bati no vidro. Nada. Estava preso ali dentro. E a silhueta continuava arranhando o vidro, cada vez com mais força. Água gelada caía sobre mim. Eu tremia de frio e de medo. Comecei a gritar por socorro, mas sabia que ninguém ia ouvir. Meus vizinhos não são do tipo que se preocupam com barulho. Não sei quanto tempo fiquei preso ali. Parecia uma eternidade. A silhueta parou de arranhar o vidro em algum momento, mas continuou lá, me observando. A água continuava gelada. Minhas mãos e pés já estavam dormentes de frio. Foi quando as luzes começaram a piscar. Piscavam cada vez mais rápido, até que todas as lâmpadas explodiram ao mesmo tempo. Fiquei no escuro total. E foi nesse momento que a porta do boxe finalmente abriu. Saí correndo, molhado mesmo. Nem me importei em pegar a toalha. Corri para o meu quarto e me enrolei no cobertor, tremendo. Quando finalmente me acalmei um pouco, voltei para o banheiro com uma lanterna. Todas as lâmpadas estavam realmente quebradas. Cacos de vidro espalhados pelo chão. E na porta do boxe, do lado de fora, tinha marcas de arranhões, bem visíveis no vidro fosco. Marcas que não tinham como eu ter feito de dentro do boxe. Dormi na sala aquela noite, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, troquei todas as lâmpadas do banheiro e limpei os cacos de vidro. Tentei me convencer que tinha uma explicação racional para tudo aquilo. Talvez um problema elétrico que fez as lâmpadas explodirem e a porta do boxe travar. Talvez o vidro já tivesse aquelas marcas e eu nunca tinha reparado. Talvez eu estivesse tão cansado que imaginei a silhueta, mas no fundo eu sabia que não era nada disso. Porque toda vez que entro naquele banheiro agora, mesmo de dia, mesmo só para escovar os dentes ou lavar o rosto, sinto aquela presença. E às vezes, pelo canto do olho, vejo a silhueta parada no canto, me observando. E ouço uma respiração baixinha, quase inaudível. Uma respiração que não é a minha. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de fantasma, espírito, essas coisas assim. Sempre fui pé no chão, sabe? Se não dá para ver ou tocar, então não existe. Pelo menos era isso que eu pensava antes daquela noite. Morava sozinho nessa casa há uns 3 anos. Era uma casa normal, dessas de conjunto habitacional, nada de especial. Nunca tinha acontecido nada estranho até então. Minha rotina era bem simples. Trabalho, academia, casa. Às vezes saía com os amigos no fim de semana, mas geralmente ficava em casa mesmo, assistindo alguma coisa ou jogando videogame. Naquela noite, tinha chegado cansado do trabalho. Foi um dia cheio, sabe como é. Tomei um banho,
Comi alguma coisa e fui direto para a cama. Dormi quase na hora que deitei. Não sei dizer que horas eram quando acordei, mas ainda estava escuro. Acordei com uma sensação estranha, como se algo tivesse me puxado. Senti um puxão forte no meu pé direito. Na hora achei que era coisa da minha cabeça, sabe? Às vezes, a gente tem essas sensações quando está no meio do sono. Virei para o outro lado e tentei dormir de novo, mas aí senti de novo um puxão forte que chegou a arrastar meu pé uns centímetros para fora da cama. Sentei assustado e olhei em volta. O quarto estava escuro, só com aquela luz fraca que vem da janela, da iluminação da rua. Não via nada de diferente. Pensei que podia ser cãibra, às vezes dá essas contrações no músculo. Deitei de novo, um pouco desconfiado, mas tentando me convencer que não era nada. Deixei os pés um pouco mais para cima dessa vez, longe da beirada da cama. Estava quase pegando no sono de novo quando senti. Não foi só um puxão dessa vez. Foi como se algo agarrasse meu tornozelo. Conseguia sentir dedos longos, frios, segurando meu pé com força e puxando para baixo. Dei um grito e pulei da cama. Corri e acendi a luz do quarto. Meu coração estava a mil. Olhei embaixo da cama. Não tinha nada lá, só as caixas que guardo embaixo, um sapato velho e poeira. Olhei no armário, atrás da porta, em todos os cantos do quarto. Nada. Eu devia estar sonhando, né? Só podia ser isso. Sentei na cama e fiquei pensando se devia voltar a dormir ou não. Decidi que ia tomar uma água para me acalmar. Quando fui me levantar, notei algo no meu tornozelo. Marcas. Marcas vermelhas de dedos, 5 de um lado, 5 do outro, como se alguém tivesse apertado com muita força. E aí, cara, eu gelei. Aquilo não tinha como ser sonho. As marcas estavam lá, bem visíveis na minha pele clara. Fui pro banheiro, lavei o rosto, tentei me acalmar. Olhei de novo pro tornozelo e as marcas continuavam lá. Decidi que não ia mais dormir naquele quarto naquela noite. Peguei um cobertor e fui para o sofá da sala. Mesmo com todas as luzes acesas, não consegui dormir direito. Ficava pensando no que podia ter acontecido. Raciocinando, né? Tentando achar uma explicação lógica. Talvez eu mesmo tivesse me machucado durante o sono. Ou talvez fosse uma reação alérgica a algo. Qualquer coisa parecia melhor que admitir que tinha algo embaixo da minha cama que tinha me agarrado. De manhã, as marcas ainda estavam lá, mas mais fracas. Tirei foto para mostrar para os meus amigos, mas sabia que eles iam achar que eu estava inventando história. Passei o dia no trabalho meio aéreo, pensando no que tinha acontecido. Cheguei em casa já de noite, e confesso que estava com medo de entrar no quarto. Mas não podia ficar dormindo na sala para sempre, né? Decidi que ia enfrentar o que quer que fosse. Entrei no quarto, olhei embaixo da cama de novo, mexi em tudo. Nada de diferente. Tomei um banho, jantei e finalmente tive que ir dormir. Deixei a luz do abajur acesa dessa vez. Deitei na cama, mas fiquei bem no meio, longe das beiradas. Não sei quanto tempo fiquei deitado sem conseguir dormir. 1, 2 horas, talvez. Foi quando comecei a ouvir um som baixinho, quase imperceptível, uma respiração vinha de debaixo da cama. Uma respiração pesada, lenta. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. O som foi ficando mais alto, mais claro. Não tinha como confundir. Parecia que tinha alguém deitado bem embaixo de mim, respirando cada vez mais forte. E então, ouvi um sussurro. Uma voz rouca, abafada. Eu sei que você está acordado. Pulei da cama num salto só e corri para a porta. Mas ela não abria. A maçaneta girava, mas era como se algo estivesse segurando a porta do outro lado. E a respiração, ela não estava mais embaixo da cama. Agora parecia vir de todos os lados, do armário, do teto, de trás da cortina. E então as luzes começaram a piscar. O abajur, a luz do teto, tudo piscando. E a cada piscada eu via sombras se movendo pelos cantos do quarto.
Sombras que não deveriam estar ali porque não tinha nada para projetar elas. Aí a luz do abajur explodiu. Estourou mesmo de repente, espalhando cacos de vidro pela cama. No susto, consegui finalmente abrir a porta e saí correndo para o corredor. E a luz do corredor explodiu também. Corri no escuro até a sala, tropeçando em tudo. Quando cheguei lá, todas as luzes da sala explodiram ao mesmo tempo. Fiquei no escuro total. E a respiração continuava. Agora parecia estar bem atrás de mim. Sentia o ar frio na minha nuca. Não pensei duas vezes. Saí correndo para fora da casa, só de pijama mesmo. Passei a noite no carro. De manhã, com a luz do dia, criei coragem e voltei para dentro. A casa parecia normal de novo. Todas as lâmpadas estavam estouradas. Isso era real. E quando fui olhar no quarto, vi algo que me fez decidir que nunca mais dormiria naquela casa. No chão, ao lado da cama, tinha marcas. Marcas de mãos enormes, como se alguém tivesse arrastado as palmas no piso, deixando um rastro escuro. E embaixo da cama, onde eu tinha olhado tantas vezes e não tinha visto nada, havia um pedaço de pano velho. Um pedaço de tecido que eu nunca tinha visto antes, escuro e úmido, como se tivesse sido molhado recentemente. Isso aconteceu há 5 anos. Até hoje durmo com a luz acesa. Me mudei daquela casa na mesma semana, deixei um monte de coisa para trás. Só queria distância. Às vezes ainda acordo no meio da noite com a sensação de que tem algo segurando meu pé. Mas pelo menos agora não ouço mais aquela respiração. Pelo menos isso. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Eu e minha esposa alugamos aquela casa para passar uns dias de folga, sabe? A gente estava precisando desconectar um pouco, ficar longe de todo mundo. E cara, quando vi as fotos no site, me apaixonei. Era uma casa no meio do mato, com uma vista incrível, cercada por árvores. O anúncio dizia que ficava a uns 2 quilômetros da cidade mais próxima, então era perfeito para quem queria sossego. No site parecia um sonho. E, na verdade, quando a gente chegou lá durante o dia, realmente era. O lugar era ainda mais bonito pessoalmente. A casa tinha 2 quartos, uma sala enorme com lareira, cozinha bem equipada, varanda de madeira com rede. Um caseiro cuidava do lugar e morava numa casinha menor, a uns 100 metros de distância. Ele foi quem nos recebeu, um cara já de idade, meio calado. Só deu as chaves, mostrou como funcionava o aquecedor e falou para chamar se precisasse de alguma coisa. Nem sei dizer o nome dele direito. Acho que era seu Antônio ou algo assim. A manhã e a tarde foram perfeitas. A gente fez uma caminhada pela propriedade, depois preparou um almoço na churrasqueira externa, tomou um vinho na varanda vendo o pôr do sol. Até aí, tudo certo. Só que daí a noite chegou e a casa mudou. Não sei explicar direito. Primeiro foram as luzes. A gente estava na sala, assistindo um filme no notebook, quando as lâmpadas começaram a piscar. Achei que era problema de energia, normal em lugar afastado, né? Mas a luz do notebook não oscilou, nem os aparelhos que estavam na tomada. Eram só as lâmpadas mesmo. Tentei não ligar muito, continuamos assistindo o filme. Daí veio um barulho da cozinha, como se alguém tivesse mexendo nas panelas. A gente se olhou já meio assustado. Fui verificar e encontrei uma panela no chão. Podia jurar que não tinha panela nenhuma em cima do fogão quando a gente terminou de jantar. Voltei para a sala e a minha esposa estava branca que nem papel. Perguntei o que tinha acontecido e ela falou: alguém me chamou. Falei que devia ser impressão dela, que o vento às vezes faz barulhos estranhos em casas de madeira. Ela insistiu que tinha ouvido alguém sussurrando o nome dela, bem perto do ouvido. Tentei acalmar ela. Falei que ia ser só até domingo, que a gente aguentava. Ela concordou, mas pediu pra gente dormir com a luz acesa.
Eu também não estava muito afim de ficar no escuro, então topei. A gente foi pro quarto, deixou o abajur ligado e tentou dormir. Foi quando ouvimos passos no corredor, passos lentos, arrastados. A madeira do assoalho rangia com o peso de cada passo. A casa não tinha muitos móveis, então dava eco. Peguei meu celular para usar como lanterna e abri a porta do quarto. Não tinha ninguém. Os passos tinham parado no momento em que abri a porta. Fechei e voltei para a cama. Minha esposa estava tremendo. A gente ficou lá, em silêncio, esperando. Os passos voltaram, mas agora pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo. De cima, do corredor, da sala, como se tivesse um monte de gente andando pela casa. E aí começaram os sussurros. Não dava para entender o que diziam. Era como um murmúrio contínuo, várias vozes falando ao mesmo tempo. De vez em quando, dava para distinguir nossos nomes no meio daquele barulho. Olhei para minha esposa e percebi que ela também estava ouvindo. Não era coisa da minha cabeça. As luzes piscaram mais forte e o abajur apagou. A gente ficou no escuro total, só ouvindo aqueles sons à nossa volta. Tentei ligar o abajur de novo, mas não funcionava mais. Decidi que não dava para continuar ali. Falei para a gente pegar nossas coisas e ir embora, mesmo sendo de madrugada. A gente se levantou e foi quando ouvimos uma batida forte na porta do quarto. 3 batidas secas, decididas. Minha esposa agarrou meu braço com tanta força que deixou marca. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, como se alguém quisesse derrubar a porta. Tomei coragem e gritei. Quem é? Silêncio. As batidas pararam. Abri a porta devagar e não tinha ninguém lá. Mas na parede em frente ao quarto tinha uma sombra humana, mas não tinha ninguém ali para projetar aquela sombra. E ela se mexia, como se estivesse respirando. Foi quando a gente ouviu uma batida na porta da frente, alguém batendo desesperadamente. Descemos as escadas correndo, pensando que podia ser ajuda. Era o caseiro. Ele entrou sem esperar convite, olhou para a gente e falou: "Vocês mexeram no quarto dos fundos, não foi?" A gente falou que não, que nem sabia que tinha um quarto nos fundos. Ele parecia não acreditar. Ficou andando pela sala, olhando as paredes como se procurasse algo. Perguntei o que estava acontecendo. Ele suspirou e falou: "Essa casa tem essas coisas. A gente meio que se acostuma. Mas se vocês não mexeram no quarto, então eles estão mais agitados que o normal." Exigi saber que quarto era esse e quem eram eles. O caseiro foi até uma porta que a gente achou que era um armário. Abriu e mostrou uma escada que descia. Descemos atrás dele e havia um quarto lá embaixo. Era um quarto simples, com uma cama, um armário e uma mesinha. Mas tinha algo estranho. As paredes estavam cobertas de símbolos, desenhos, coisas escritas em uma língua que não consegui identificar. E no centro do quarto havia um círculo desenhado no chão. O caseiro apontou para o círculo e disse: "É daqui que eles vêm, toda noite quando escurece." Os antigos donos da casa fizeram algum tipo de ritual aqui. Agora eles aparecem. Tem dias que são mais calmos, tem dias que ficam agitados demais. Hoje está sendo um dia ruim. Ele acendeu umas velas que estavam no quarto, jogou um pó em volta do círculo e começou a murmurar algo. A gente não esperou para ver o resto. Pegamos nossas coisas e saímos correndo daquela casa. Passamos a noite no carro, estacionados num posto de gasolina na estrada. De manhã, voltei sozinho para devolver a chave e pegar o dinheiro do resto da estadia. O caseiro estava lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Só me olhou e falou: "Vocês deviam ter ficado. Ia ser mais fácil na segunda noite. A gente se acostuma." Perguntei se ele não tinha medo de morar ali com aquilo tudo acontecendo. Ele deu de ombros e disse: "Alguém tem que ficar de olho neles." Nunca mais voltei àquele lugar, e toda vez que alguém fala em alugar casa no meio do mato, eu invento uma desculpa qualquer para não ir.
A casa era linda demais quando a gente viu pela primeira vez. 2 andares, varanda, jardim, tudo o que sempre sonhei. O preço estava bom e fechamos negócio na hora. Nas primeiras noites, tudo normal, aquela animação de casa nova. Mas aí começou. A gente já estava deitado, quase dormindo, quando escutei um barulho estranho vindo do telhado. Parecia passos, sabe? Tipo alguém andando devagar. Cutuquei minha esposa e perguntei se ela também estava ouvindo. Ela fez que sim com a cabeça. A gente ficou em silêncio, só ouvindo. Os passos iam de um lado para o outro, como se alguém tivesse procurando alguma coisa lá em cima. No dia seguinte, falei com o vizinho, achando que podia ser algum bicho. Ele deu de ombros e falou: "Ah, deve ser um gato. Tem muito por aqui." E realmente tinha vários gatos na vizinhança. Então relaxei e esqueci do assunto. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. E não era gato não. Os passos eram pesados demais, como se fosse uma pessoa. Tentei me convencer que era só o vento ou a madeira do telhado estalando com a mudança de temperatura. Essas casas mais antigas fazem barulho mesmo, né? Consegui conviver com isso por umas 2 semanas. A gente meio que se acostuma, sabe como é. Mas aí uma manhã acordei e minha esposa me chamou assustada. "Vem ver isso." Quando desci as escadas, todas as portas do andar de baixo estavam escancaradas. Todas elas. A porta da sala, da cozinha, do banheiro, do escritório. E eu tinha certeza que tinha fechado tudo antes de dormir. Fui verificar se tinha sido assaltado, mas nada tinha sumido. Nenhum sinal de arrombamento também. Era como se alguém tivesse aberto tudo de dentro da casa. Minha esposa ficou apavorada, queria chamar a polícia. Eu disse que devia ter sido o vento, ou sei lá, talvez a gente não tivesse fechado direito, mas sabia que estava mentindo. Aí resolvi comprar umas câmeras de segurança. Instalei em todos os cômodos do andar de baixo. De noite, os barulhos no telhado voltaram mais fortes. Parecia que tinha, sei lá, umas 3 pessoas andando lá em cima. A gente mal conseguiu dormir. De manhã, fui correndo checar as gravações. E, cara, ainda fico arrepiado só de lembrar. Na gravação da sala, dava para ver claramente uma cadeira de jantar se mexendo sozinha. E não era uma mexidinha de nada, não. A cadeira deslizou uns 2 metros, parou no meio da sala, girou e depois voltou para o lugar como se nada tivesse acontecido. Mostrei para minha esposa e ela começou a chorar na hora. Falou que não dormia mais naquela casa. Decidi investigar mais a fundo. Fui conversar com os vizinhos mais antigos para ver se descobria alguma coisa sobre a história da casa. Um senhor bem velhinho me contou que a casa tinha sido de uma família que se mudou às pressas, há uns 15 anos atrás. Segundo ele, o filho caçula do casal começou a ter um comportamento estranho. Dizia que tinha alguém no telhado que queria entrar. Os pais não acreditaram. Acharam que era imaginação de criança. Até que um dia acharam o menino no sótão conversando sozinho. Quando perguntaram com quem ele falava, ele apontou para o teto e disse: "Com o homem que mora lá em cima." A família se mudou na mesma semana. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava olhando para o teto, esperando os barulhos começarem. E começaram como sempre. Mas dessa vez, tinha algo diferente. Os passos pareciam mais próximos, como se não estivessem mais no telhado, mas no forro, bem em cima do nosso quarto. E então, ouvi um som de arranhão, como unhas raspando contra a madeira. Minha esposa apertou minha mão tão forte que quase quebrou meus dedos. E de repente, silêncio. Um silêncio completo, daqueles que parece que está tampando seus ouvidos. Foi então que a gente ouviu uma respiração pesada, ofegante. Não vinha do telhado. Vinha do corredor, bem na porta do nosso quarto. Fiquei paralisado. Queria levantar, verificar, mas meu corpo não obedecia. A respiração continuou por uns minutos que pareceram uma eternidade. Depois, passos pesados pelo corredor, descendo a escada. Ouvi as portas do andar de baixo abrindo, uma por uma.
Só consegui me mexer quando o dia amanheceu. Desci tremendo e, como suspeitava, todas as portas estavam abertas de novo. Mas tinha algo novo. Marcas de lama no chão da sala, formando pegadas enormes. Foi a última noite que passamos lá. Arrumamos as malas e fomos para a casa da minha sogra. Voltei uma semana depois de dia com 2 amigos para buscar o resto das nossas coisas. As câmeras ainda estavam gravando e decidi olhar o que tinha registrado naquela última noite. As imagens mostram as portas abrindo sozinhas, uma por uma, e depois aquelas pegadas de lama se formando no chão, do nada, como se algo invisível estivesse andando ali. A casa continua à venda até hoje. É linda, espaçosa, bem localizada. Mas ninguém da família quer nem passar na frente dela. E, sinceramente, nem eu. Mudamos para essa casa faz uns meses. Sabe como é? A gente queria um lugar maior para os pequenos, um quintal, essas coisas. A casa era meio antiga, mas o preço estava bom demais para recusar. Meio que foi por acaso que acabamos nesse bairro, nem conhecia direito a região. No começo foi aquela correria normal de mudança, caixas para todo lado, móveis chegando. A Clarinha, minha filha de 4 anos, logo se adaptou ao quarto novo dela. Já no 3º dia, ela acordou toda animada falando de uma senhora que tinha conversado com ela. Eu nem liguei muito, sabe? Crianças dessa idade sempre têm amigos imaginários. Chamava a tal senhora de Dona Isa. Perguntei como era essa Dona Isa, e ela disse que era uma vovó de cabelo branco que gostava muito de contar histórias. Até aí, coisa normal de criança. Só que aí começaram umas coisas esquisitas. A Clara dizia que a Dona Isa ficava triste quando a gente falava em mudar alguma coisa na casa. Uma vez, tirei uma poltrona velha que ficava no canto da sala, e a Clara ficou uma fera, dizendo que era o lugar preferido da Dona Isa para sentar. Daí, sei lá, comecei a reparar em outras coisas. Às vezes, os brinquedos da Clara apareciam organizados de um jeito que nem eu, nem meu marido tínhamos arrumado. Ou então, encontrava a torneira da cozinha pingando de madrugada, mesmo tendo certeza que tinha fechado direito antes de ir dormir. A gota d'água foi quando a vizinha perguntou se a minha mãe morava com a gente. Falei que não, que minha mãe morava em outro estado. Ela disse que tinha visto uma senhora de idade pela janela do quarto da Clara várias vezes. Fiquei com um frio na barriga na hora. Numa noite, estava cansada demais e acabei dormindo no sofá da sala enquanto assistia TV. Acordei de repente, devia ser umas 3 da manhã, com aquela sensação de que tinha alguém me observando. Ouvi passos leves no corredor, achei que era a Clara. Às vezes, ela acorda para ir no banheiro. Mas daí, ouvi uma voz, bem baixinho, de uma senhora idosa, vindo do quarto da minha filha. Uma voz calma, como se estivesse contando uma história. Gelei na hora, porque meu marido tinha viajado a trabalho e não tinha nenhuma outra adulta na casa. Levantei devagar e fui até o quarto da Clara. Quando abri a porta, a voz parou. A Clara estava dormindo toda tranquila, sozinha no quarto. Vasculhei o quarto inteiro, olhei embaixo da cama, no armário, atrás das cortinas. Nada, mas tinha certeza do que tinha ouvido. No dia seguinte, perguntei para Clara quem tinha conversado com ela de noite. Ela me olhou como se fosse a coisa mais normal do mundo e disse: "A Dona Isa, né? Ela sempre vem contar história para mim quando você está dormindo." Senti um arrepio subindo pela espinha. Resolvi procurar informações sobre a casa. Falei com o corretor que tinha nos mostrado o imóvel, mas ele desconversou. Insisti, e ele acabou me dizendo que a casa tinha ficado fechada por muito tempo depois que a antiga moradora faleceu. Fui na prefeitura ver se conseguia mais informações e acabei descobrindo que a última proprietária foi uma tal de Isadora Santos, uma professora aposentada que morou ali por mais de 40 anos.
Ela morreu em 1997, sozinha em casa. Pelo que entendi, ninguém percebeu por dias. Foi um vizinho que chamou a polícia por causa do cheiro. Desde então, não consigo mais ficar tranquila nessa casa. A Clara continua conversando com a Dona Isa todo dia. Às vezes entra no meu quarto e diz que a Dona Isa pediu para não mudar a cortina, ou a Dona Isa não gosta quando mexe nas plantas do jardim. O pior é que quando falo sobre a possibilidade de nos mudarmos, a Clara chora desesperada, como se fosse o fim do mundo. Outro dia, ela me abraçou forte e disse: a Dona Isa falou que se a gente for embora, ela vai junto com a gente, porque eu sou a única amiguinha dela. Não sei o que fazer. Meu marido acha que é só coisa da cabeça da Clara, que ela vai superar. Mas ele não ouviu o que eu ouvi naquela noite, nem viu o que eu vi semana passada. Uma sombra de uma senhora parada na porta do quarto da Clara, que sumiu quando acendi a luz. Tô com medo, mas também não quero deixar a Clara triste. E se essa Dona Isa realmente existir e for, sei lá, boa para minha filha, mas e se não for? E se for alguma coisa ruim se passando por uma velhinha amigável? Não consigo dormir direito pensando nisso tudo.